Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que estão todas as quartas-feiras aqui conosco, fazendo o Evangelho junto com a gente e depois fazendo as vibrações pelos nossos animaizinhos. Isso é muito importante para a gente harmonizar o nosso ambiente, para a gente harmonizar as nossas casas, os nossos lares, todos aqueles que convivem conosco, aqueles que ainda não fazem Evangelho e estão fazendo junto com a gente agradece a todos que estão nos acompanhando. Então vamos juntos fazer aqui a prece de abertura, né, para a gente harmonizar a nossa casa, harmonizar os nossos corações. Então agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, que se encontram mais uma vez conosco, abençoando e iluminando os nossos propósitos, abençoando e iluminando cada um de nós, que possamos compreender as lições desta noite e da melhor maneira possível colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo bem longo, né? Tem 31 itens. Então tem vários itens aqui para a gente ler. A gente começou em outubro do ano passado, em outubro de 2024, e pelos meus cálculos aqui, a gente vai encerrar só em março de 2025 a leitura desse capítulo, né? Um capítulo muito interessante, de muitas reflexões. Semana passada a gente falou sobre perdas de pessoas amadas, né? Mortes prematuras, e hoje um item também de muita reflexão e que todo mundo, acho que em algum momento já se questionou, principalmente quando a gente vê algumas situações, né, no dia a dia de pessoas de bem desencarnando e as pessoas não tão boas assim no nosso entendimento, né, continuando aqui encarnadas. Então o item de hoje é o item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido, uma mensagem de Fénelon, na cidade de Sens, em 1861. Então vamos ver o que o nosso amigo nos trouxe aqui nesta lição. Dizeis muitas vezes, ao falar de uma criatura cruel, que escapa a um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, estáis certos ao dizer isso, pois efetivamente Deus concede frequentemente a um espírito ainda jovem nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a um bom, que receberá por recompensa o seu mérito, a favor de ter uma prova tão curta quanto possível. Deste modo, quando empregais este axioma, não duvideis de que estáis cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, e do lado da sua casa está um homem malvado, logo dizeis: seria melhor se tivesse morrido aquele. Estais enormemente enganados, pois aquele que parte terminou sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de terminá-la, e que o outro continue preso à gleba terrena? Que direis de um prisioneiro que, tendo cumprido o seu tempo, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade àquele que não tinha esse direito? Falei dessa frase, exatamente essa frase, na semana passada, na leitura da semana passada. Quem nos acompanhou deve se lembrar que eu falei exatamente essa frase aqui, ó, de um prisioneiro que cumpriu a prisão e continuasse preso, enquanto que aquele que cumpriu sua pena já tivesse o direito da liberdade. Então, continuando. Ficais sabendo, portanto, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais e que enquanto estáis sobre a terra, estáis cativos. Habituai-vos a não censurar aquilo que não entendeis e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, pois ela vos parecerá apenas um incidente na infinita duração de vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Então, eu falei semana passada, né, que a nossa verdadeira morada, ela é a morada espiritual. E que a gente ainda tem essa dificuldade, sim. Todos nós que estamos aqui na matéria, e mesmo sendo espíritas, temos ainda essa dificuldade de entender essa separação momentânea dos nossos entes queridos quando retornam ao mundo espiritual. Sejam eles novos, sejam eles mais velhos do que a gente, seja um animalzinho, por mais doentinho que esteja, mas a gente ainda fica, né, com
com aquela sensação, né, de que, puxa, eu não vou ter mais a presença física daquele meu ente querido aqui ao meu lado, mas os nossos corações estarão sempre ligados. E é isso que o Espiritismo vem nos ensinar. Que mesmo aquele que no nosso entendimento era uma pessoa boa, que puxa vida, por que essa pessoa boa partiu? Por que ela não ficou mais tempo aqui? Se nós tivermos esse olhar, e é difícil de termos esse olhar de desprendimento, esse olhar de que, puxa vida, se uma pessoa boa já cumpriu com a sua tarefa, nada mais justo do que ela retornar ao mundo espiritual. E aquele que muitas vezes ainda está cometendo erros, aquele que ainda não entendeu muitas vezes os ensinamentos de Jesus, ainda não se conscientizou de que somente o bem vence todas as nossas dificuldades do dia a dia, essa pessoa ainda vai precisar passar um tempinho maior aqui. Ainda vai precisar aprender muitas vezes com pessoas um pouco melhores do que ela, vai muitas vezes ter a oportunidade de resgatar os seus débitos e muitas vezes passando por sofrimentos muito difíceis. Então a gente precisa mudar esse ponto de vista nosso, esse ponto de vista terreno, esse ponto de vista materialista que a grande maioria de nós ainda tem, de não conseguir enxergar a justiça de Deus se fazendo presente quando uma pessoa, no nosso entendimento, boa, parte para o mundo espiritual. E também a gente precisa entender que às vezes aquela pessoa ela é boa no nosso entendimento, no nosso ponto de vista. Mas todos nós que estamos aqui encarnados na Terra, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas dívidas a pagar, temos muito ainda o que aprender, mas se estamos aqui é porque estamos todos no mesmo patamar. Uns um pouquinho melhores, outros ainda um pouquinho mais atrasados, mas aquele que conseguiu cumprir com a sua pena, aquele que conseguiu resgatar todos os seus débitos, que conseguiu cumprir com as suas obrigações que se propôs antes de encarnar, nada mais justo do que ele ganhar a liberdade. E assim é que deveríamos encarar a morte daquelas pessoas que perante a sociedade são pessoas boas, são pessoas do bem e que às vezes partem antes do que aquela que está cometendo as maiores atrocidades. Então essa mensagem é de muita reflexão para todos nós. E eu me lembro também, enquanto estava lendo aqui, de uma passagem do filme do Chico Xavier, para quem assistiu. O irmão dele ajudava ele muito ali no centro espírita, né? E o Chico ficou muito triste quando o irmão dele teve ali aquele AVC e ficou de cama, né? E logicamente que o Chico não queria que o irmão morresse. E aí o Emmanuel foi até o encontro do Chico, né? Perguntou o que estava acontecendo. E o Chico tinha visto ali vários espíritos ao redor do seu irmão. E o Emmanuel então explicou para o Chico que aqueles amigos espirituais estavam ali discutindo se era melhor que ele partisse logo ou se ele ficasse, porque se ele ficasse, se ele não tivesse desencarnado naquele momento, ele ficaria durante muito tempo na cama, não reconheceria ninguém, provavelmente daria trabalho para os seus familiares. Então, pelos méritos que o irmão do Chico tinha por ajudar o Chico ali nas tarefas espíritas, eles resolveram então que era o momento dele partir. Embora estivesse, pelo que Emmanuel deu a entender, estivesse na programação reencarnatória dele, ainda permaneceu um tempo maior ali, mas padecendo as dores físicas. Então, toda vez que a gente tiver um familiar doente, um animalzinho doente, que a gente se lembre dessa passagem do filme do Chico. Porque é difícil a gente ter esse entendimento, é difícil a gente aceitar. Às vezes a gente quer porque quer aquele ente querido do nosso lado, doente, sofrendo, porque o nosso egoísmo muitas vezes fala mais alto. Mas não seria melhor a gente se desprender desse egoísmo e deixar que aquele ente querido parta, que ele retorne à verdadeira morada, que é o plano espiritual? Então fica essa reflexão para a gente durante a semana. Repito, quando é com a gente, quando é com um familiar, com alguém muito próximo, é difícil da gente entender isso. É difícil da gente entender e aceitar que uma pessoa boa parta antes de uma pessoa não tão boa assim, no nosso entendimento. Então essa é a mensagem do Fénelon nesse trecho aqui do Evangelho que nós lemos no programa de hoje. E eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios,
nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado então a vocês que nos acompanharem mais esse programa Evangelho no Jefa. Semana que vem estaremos de volta aqui na quarta-feira às 9 horas da noite e durante toda a semana aí quem quiser assistir os nossos outros programas estão lá no nosso canal no YouTube. Grande abraço pessoal, fiquem com Deus.